endometriose ela é uma doença que também afeta a bioquímica cerebral. Então, existe um risco aumentado de ansiedade, de depressão, porque a paciente viver sobre dor o tempo inteiro, isso é muito desgastante para ela. Então, é muito comum as pacientes terem muitas mudanças inevitavelmente, toda paciente com endometriose vai ter algum momento da vida com uma mudança de humor, de depressão, de mais ansiedade. Então, um psicólogo entra muito bem nesse contexto, uma nutricionista funcional entra muito bem nesse contexto, a fisioterapia pélvica para diminuir um pouco as dores que essas pacientes apresentam na relação sexual, ou as disfunções do hábito intestinal, isso também é melhorado com a fisioterapia pélvica. Então, a gente precisa sempre estadiar essa paciente, alinhar as expectativas e ter um leque de outros profissionais que podem contribuir muito para a melhora da qualidade de vida delas. Quando você fala as pessoas, de modo geral, os nutricionistas e os médicos preocupados com a saúde, que são mais radicais, tiram o glúten, tiram os laticínios, tiram o álcool, você vai viver até 120 anos, sem beber, sem comer, né? Pô, não sei se também eu quero isso, entendeu? Exato. Agora, a verdade é a seguinte, o glúten, ele é inimigo de muitas doenças, né? Ele implica em muitas coisas. Os laticínios também? Também, porque, na verdade, assim, ó, existem algumas proteínas presentes no leite e nos derivados que têm um potencial inflamatório, que a gente fala muito da lactose, né? Eu tenho intolerância à lactose, todo mundo só pensa na lactose. Mas a caseína, ela também é uma proteína inflamatória. A beta-lactoalbumina é uma outra proteína inflamatória que está presente no leite. Então, às vezes, você pode ter algum grau de intolerância a outras proteínas e não a lactose necessariamente. Até porque, por exemplo, o teste de intolerância à lactose, ele também tem caseína e beta-lactoalbumina. Então, já está um pouquinho viciado. Às vezes, você não tem a lactose, você tem os outros componentes. Porque, na verdade, é muito difícil a gente fazer. A lactose é um açúcar. É muito difícil o nosso organismo fazer uma relação imunológica a açúcar. Geralmente, ele faz a proteínas. E aí, a gente tem várias coisas, porque, assim, o glúten, ele tem uma semelhança estrutural com outras proteínas do corpo. Então, o que é que acontece? Como é que funciona de forma grosseira? Isso é mais uma analogia para as pessoas não pegarem literalmente no pé da letra. Então, vamos imaginar o seguinte. Nós temos o glúten, que é uma sequência de aminoácidos, que são pequenos fragmentos de proteínas, que tem uma sequência assim, ó, A, B, C, D. E aí nós temos, por exemplo, uma proteína, que é uma enzima proteica da tireoide, que é a peroxidase. E a tiroperoxidase, ela tem uma sequência A, B, C, A. Então, o que é que acontece? Diante de uma pessoa que tem intolerância ao glúten, o que é uma intolerância? O corpo identifica que aquilo não é próprio, não é saudável para o corpo. E gera uma resposta imunológica para atacar aquela sequência. Então, ele diz, poxa, isso aqui não é bacana, eu vou gerar uma resposta do meu organismo que vem e ataca aqui o glúten. O que acontece é que o glúten tem semelhança estrutural ABC com outras proteínas do corpo. Por isso que você comentou, e é bem isso. O glúten é inimigo de muitas doenças porque existem sequências proteicas do glúten que apresentam em outras enzimas e outras proteínas do corpo. Então, quando o corpo ataca, por exemplo, nesse contexto desse exemplo aqui que eu estou dando, o glúten, você também ataca enzimas da tireoide. Por exemplo, é um caso meu. Eu tenho a doença de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide. E no meu organismo, que tem um certo grau de intolerância a glúten, quando eu consumo glúten, eu pioro os anticorpos da tireoide. Eu crio uma reação imunológica, porque endometriose é uma doença com componente imunológico. Então, a gente tem que ter muito cuidado na alimentação, mas, assim, não radicalizar. Não existe uma dieta que dê certo para todo mundo que tem endometriose ou que dê certo para qualquer doença. Então, individualize e personalize, porque, por exemplo, a nossa imunidade intestinal, ela é própria. Nós temos uma flora, a microbiota intestinal, que determina o grau de interação imunológica que a gente vai ter. Então, eu fico brincando que é o seguinte, ó, a nossa microbiota, as bactérias que habitam o nosso intestino, elas são como se fosse um código de barra. E aí, quando você come um alimento, ele diz assim, se esse produto, esse alimento, ele tiver codificado aqui no meu supermercado com o código correto, eu gero uma reação de imunotolerância. Comi uma maçã, aqui na minha microbiota intestinal, ele identifica, maçã é maçã.
maravilhoso, maçã faz bem, eu gero imunotolerância. Mas eu estou comendo aqui um glúten, acabei de comer aqui um farináceo. Quando eu chego aqui, o código de barra está defeituoso. A leitura foi, isso aqui não é bom para mim. Quando eu gero essa reação, eu gero a reação de imunorreação. Então, eu gero complexos imunológicos que vão determinar piora das queixas que a paciente tem e, às vezes, reações autoimunes em outros órgãos. Por isso, quem tem uma doença autoimune tem uma chance de ter outras doenças autoimunes. E a autoimunidade da endometriose é um dos grandes questionamentos atuais. Tem alguns trabalhos mostrando que existe sim uma ação da imunidade na endometriose. Então, sempre que a gente está diante de uma mulher com endometriose, é importante investigar também outras doenças autoimunes. E pode investigar por exame de sangue? Sim, a grande parte desses são identificados por exame de sangue, avaliação de intolerância a glúten, de anticorpos na tireoide. Mas é o quê? É um exame específico de intolerância alimentar? Ou é aquele exame de sangue, sei lá, o FANDel alterado? Eu me lembro que sempre eu fui o terror de vários médicos com o meu FAN alterado. E alguém sempre diz, a gente tem que esperar que doença autoimune vai explodir, você vai ter. Né? Hein? É onde vai explodir, né? Porque o fã é só um marcador de autoimunidade. O fã vai explodir. Deixa ele bem silenciado, isso é interessante. Ele está quieto, eu estou feliz dele estar quieto, mas não sei se ele vai ficar quieto, quanto tempo ele vai ficar quieto. Deixa ele aí bem quietinho, module a inflamação, module o estresse, a ansiedade, durma bem, alimente-se bem, que o fã fica lá bem quietinho na dele. Mas é isso, você tem as duas opções. Hoje em dia, a gente tem uma série, a genética, né? Depois do projeto Genoma de 2000, a gente hoje consegue fazer uma medicina de precisão, que é uma coisa absurda, as informações que nós temos. Nós temos testes de microbiota intestinal, para saber que tipo de bactéria a gente tem. Nós temos testes de intolerâncias alimentares genéticos. E como é que faz esse teste? Por exemplo, o teste de intolerância de microbiota. Eu adoraria fazer. É super interessante. Que exame é esse? Eu lhe passo no seu WhatsApp daqui a pouquinho, quando terminar. Mas é um teste super simples. Você evacua e você pega um cotonete, que chama um suave, que ele está aqui estéreo, você toca nas suas fezes e manda isso para um laboratório e eles fazem um sequenciamento genético. Exame super simples de fezes. Olha. E nós temos exames de intolerâncias alimentares. No sangue também, um exame simples de sangue, geralmente você pode fazer ou ele coletado no sangue, tem alguns que tem até um papel cartonado, que a gente tira uma gotinha de sangue na mão e você toca nesse papel cartonado e eles também avaliam o sequenciamento genético. Tem exames para avaliação de metabolismo urinário, então às vezes tem exames que a gente dosa hormônios na urina para avaliar se eles estão descompensados. Então, temos várias formas de fazer isso aí. Infelizmente, a gente esbarra no quesito custo. Infelizmente, esses exames, são muito caros. Eles apresentam um custo elevado. Alguns desses exames, eles são terceirizados para fora do Brasil. Então, a gente colhe aqui e manda para os Estados Unidos. O laudo vem de lá. Então, infelizmente, a gente esbarra em algumas coisas. Mas isso não quer dizer que a gente necessariamente precisa desses testes para fazer um tratamento adequado, sob hipótese nenhuma. Por exemplo, uma coisa que eu digo a paciente, se você não pode investir financeiramente em um teste genético de intolerâncias alimentares, a gente vai por exclusão e tentativa e erro. Você comeu, fez bem, continua. Comeu, fez mal, retira. Então, a gente vai fazendo outras estratégias para que a gente consiga realmente se conhecer e com isso você consegue uma forma indireta. Até porque quando você faz o teste genético, você também ele vai dizer assim, para maçã você tem intolerância leve, para, sei lá, para pescada você tem intolerância grave. E aí, quando você tem um grau de intolerância maior, menor, não é alergia. Então, intolerância quer dizer assim, se você continuar consumindo aquele alimento, você cada vez mais estimula novas reações inflamatórias e cada vez mais esse alimento vai fazendo mais mal para você. Mas não é alergia, não quer dizer que se você comer você vai passar mal, você vai morrer. Então, no fim, você também vai cair na tentativa e erro. Sendo que se você tem um teste, você se orienta e você já faz uma exclusão maior. Mas não quer dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas que estão assistindo a live não vão poder fazer esse investimento financeiro, está tudo certo. E você não vai se sentir menos tratada ou que seu tratamento está incorreto se você não fizer, sob hipótese nenhuma. Esse tipo de exame de intolerância alimentar custa o quê?
uma base de R$ 3.000, uma coisa desse Não, tipo? hoje em dia a gente tem de 1.200 até uns 2.500, dependendo de quantos alimentos você vai testar. Já foi bem Uhum. mais caro. Esse teste de microbiota intestinal, a gente vai ter exames de R$ 800 até R$ 2.000. E você acha que esse exame da intolerância aí, já me consultando um pouco, assim, mas eu acho que é uma pergunta que muita gente está fazendo. Sim, É, esse teste de intolerância alimentar pode determinar, por exemplo, pode te ajudar em relação à perda de peso ou a ganho de sim. peso? Com certeza. E fora isso, isso pode, porque se você come alimentos que te inflamam, você aumenta a resposta inflamatória. Toda resposta inflamatória tende a agravar a resistência insulínica que acumula gordura Uhum. abdominal. Então, isso pode guiar também. Mas hoje a gente também tem testes genéticos de metabolismo também. Então, você pode identificar estratégias que favorecem o seu metabolismo, tipo de treino que favorece o seu metabolismo. Então, a medicina de precisão, ela tem crescido muito e eu espero que, assim, com esse crescimento venha concorrência de testes para que esses testes cada vez mais fiquem mais baratos e mais acessíveis.